No vídeo de hoje eu vou te mostrar como que a gente pode construir um agente de IA que consulta processos com base no número do processo, acessando uma API pública e te ajuda a analisar esses processos, te enviando um resumo desse processo, tá? E conversando com você sobre os assuntos sobre aquele processo. Então, se esse é um assunto que te interessa, fica até o final do vídeo, que eu garanto que você vai gostar. Hoje vai ser um vídeo um pouco mais curto, mas vai ser um vídeo muito útil para quem é dessa área do direito, tem que mexer com o processo, ficar consultando esse tipo de coisa. Vai gostar do vídeo, vai achar interessante, porque eu acho que é um fluxo que ele é muito simples, mas também pode te ajudar bastante no dia a dia, tá? Então, sem mais enrolação, vamos para o que interessa, vamos para a tela do computador. Então, beleza, aqui na minha tela vocês podem ver o agente, ele já está construído, tá? Um agente bem pequenininho, onde ele é conectado somente em uma tool, só que é interessante porque, apesar dele ser simples, ele pode ser até muito útil, tá? É igual eu comentei, para quem trabalha com isso no dia a dia, tem que ficar consultando processos toda hora. Esse pode ser um fluxo muito interessante para você, tá? Que vai te ajudar a economizar, às vezes, um bom tempo, tá? Beleza. O fluxo desse agente ele é muito simples. Basicamente, a gente vai começar o fluxo com o gatilho de chat do próprio N8n, tá? A gente vai conectar o nosso agente num modelo de IA, certo? No caso aqui eu estou utilizando o próprio GPT mesmo. Estou usando o modelo 4o. Uma memória e uma tool. Uma tool de HTTP request, porque a gente vai consultar uma API pública, tá? E para recuperar essas informações dos processos. Fechou? Então, antes da gente construir passo a passo esse agente, vamos dar uma conferida nessa API para vocês entenderem mais ou menos como que ela funciona, tá? E a gente também vai realizar alguns testes básicos utilizando o Postman, tá? Para testar essas requisições nessa API, fechou? Então, aqui a gente pode pesquisar por DataJude, beleza? Pode ser que algum de vocês já conheçam essa API. Beleza? Aqui a gente pode dar uma olhada, né, em API pública. Dar uma lida aqui para entender como é que funciona. A API pública do DataJude é uma poderosa ferramenta que oferece acesso público aos metadados de processos judiciais em todo o Brasil. Os dados disponibilizados por meio da API vêm da Base Nacional de Dados do Poder Judiciário, DataJude, e são rigorosamente aderentes aos critérios estipulados pela portaria, garantindo, ao mesmo tempo, a proteção dos processos sigilosos e da informação de partes envolvidas. Então, basicamente, ele vai fornecer para a gente dados de processos em todo o território brasileiro, né? Vocês conseguiram entender essa parte, né? Espero eu. A gente pode dar uma acessada aqui, né, nesse link, né? Onde ele vai levar exatamente para a documentação da API pública, tá? Então, a gente pode fechar aquela outra aba. E aqui ele vai falar, acho que mais ou menos a mesma coisa que a gente já leu, tá? Através dessa API, desenvolvedores têm acesso a informações de capas processuais, movimentações relacionadas ao processos judiciais em todas as instâncias do judiciário brasileiro. Beleza. Aqui a gente tem alguns termos de uso, né? Que eu recomendo que você leia, mas se você quiser realizar apenas uns pequenos testes, tudo bem, acho que não tem problema nenhum. E acesso, aqui a gente vai entender como é que a gente vai bater nos endpoints dessa API, tá? Como é que a gente vai conseguir acessar para conseguir retornar os dados que a gente quer. A API pública do DataJude é a ferramenta que disponibiliza ao público acesso, mesma coisa, né, que a gente já leu. API Key. A autenticação da API pública do DataJude é realizada através de uma chave pública gerada e disponibilizada pelo DPJ CNJ. A chave vigente está sempre acessível nesta seção da Wiki. Então, basicamente, a gente vai utilizar essa chave aqui. É uma chave pública que qualquer pessoa pode chegar aqui e pegar, tá? Então, basicamente, como que a gente vai utilizar essa chave, tá? A gente vai passar uma key de authorization, né? Os headers da nossa requisição. E o valor vai ser API key e a chave, tá? Então, basicamente é assim que a gente vai bater as nossas requisições. Para começar, a gente já pode configurar esses headers, né, na nossa requisição que a gente vai fazer. Estou com o Postman aberto aqui já e eu estou com
dois endpoints, né, separados aqui. Não dois endpoints, é o mesmo lugar que a gente vai bater, a gente só vai mudar o método. Em um a gente vai enviar o body e no outro não, tá? Esse primeiro aqui, esse get, serve para quê? A gente vai apenas bater na API, tá? No endpoint específico, e ele vai retornar alguns processos para a gente. Então, vamos realizar esse teste aqui, tá? Mas antes, a gente precisa saber a URL, né? Eu esqueci de mostrar isso para vocês. A gente pode vir aqui em endpoints, e o que a gente vai utilizar é Tribunais Superiores e Tribunal Superior de Justiça, tá? STJ. Só que aqui você não vai clicar, tá? A gente vai copiar esse link, beleza? A gente pode voltar aqui no Postman e a gente pode colar aqui na URL, tá? E aqui nos headers a gente vai passar um authorization e a gente pode voltar aqui em acesso e copiar tudo isso aqui, fechou? A gente passa aqui em value e a gente pode enviar já essa requisição. Vocês viram que ele status code 200 retornou tudo certinho. Aqui ele vai retornar uma porrada de linha, tá? Umas quantas? 1000 linhas. Achei que ia vir mais linhas, mas tudo bem. Se a gente pesquisar por número processo, a gente vai conseguir ver que a gente consegue encontrar 10 processos aqui, tá? 10 números de processos diferentes. E cada processo tem algumas informações específicas. Por exemplo, a gente tem o source, classe, a gente tem esse nome da classe, que se eu não me engano é a descrição da classe do processo, formato, o tribunal, a data da última atualização, os movimentos desse processo, tá? Então aqui a gente pode conferir tudo isso. Órgão julgador, beleza. Aqui, basicamente é isso. Tem movimentações e tem os assuntos também do processo, tá? Então a gente vai ter acesso a todos esses dados. Para que eu estou batendo nesse endpoint? Basicamente, eu só bati aqui porque eu quero pegar um processo específico, um número de um processo específico, para a gente poder testar, tá? Então eu vou pegar esse processo aqui mesmo, fechou? E o que a gente vai fazer é bater nesse endpoint enviando um body, tá? E nesse body a gente vai passar um número do processo. Passando o número do processo, ele vai retornar para a gente só os dados daquele processo específico. E é isso que a gente quer, o nosso chatbot funciona assim. Basicamente, a gente vai ter acesso a um número de processo e a gente quer saber as informações dele, a gente quer um resumo detalhado desse processo. Então, a gente vai enviar o número do processo para o nosso agente, para ele poder consultar na API. Então, ele vai voltar a resposta vai ter basicamente um resumo, uma pequena análise desse processo, tá? Fechou? Então, a gente pode copiar essa URL aqui, tá? A gente pode passar aqui. Nos headers vai ser a mesma coisa, authorization, e aqui a gente pode copiar isso aqui também, tá? Beleza, agora aqui em body, a gente vai selecionar how, tá? Esse é um JSON, e a gente pode voltar aqui, se a gente der uma olhada nesses exemplos, a gente consegue ver aqui, tá? Inclusive aqui ele recomenda o Postman. Tanana, a gente vai bater com o método post, né? A gente está enviando um body. E basicamente aqui a gente vai usar esse corpo de exemplo, tá? Esse body que ele deixou de exemplo aqui. Então a gente pode copiar isso e a gente pode colar bem aqui, tá? A única diferença é que a gente vai ter que substituir esse número de processo que já está lá no exemplo e colocar o que a gente pegou agora, tá? Então, vou pegar isso. Se você tem qualquer número, se você tem acesso a algum número de processo aí, fica à vontade para testar, coloca aí e envia a requisição, tá? Fechou, tem que ser nesse formato. Então, aqui a gente pode dar um send e deu ok, tudo certinho. Aqui vocês vão ver que vão retornar muito menos linhas, né? Umas 100 e pouco. Então, são só as informações desse processo específico, tá bom? Então, realizados os testes na API através do Postman, a gente pode ir para o N8N e começar a entender como esse fluxo funciona e também a gente vai construir ele do início para vocês entenderem o passo a passo, tá? Então, eu vou minimizar o meu Postman aqui, beleza? Aqui também, se você quiser, você pode dar mais uma olhada nos outros exemplos, tá? Tem outras maneiras de você consultar a API. Tem outra coisa aqui, glossário de dados, tá? Então, tem os dados que vão retornar na response da requisição que a gente enviou, tá? Então, tribunal, número processo, data ajuizamento, grau, nível sigilo, classe nome. Classe nome que eu tinha comentado com vocês, descrição da classe processual.
Então, aqui ele explica cada elemento, tá? Da resposta que você pode receber. Considerações finais. Tem mais algumas coisinhas aqui. Você fica à vontade para ler toda essa documentação aqui para você entender como funciona, tá? Então, dito tudo isso, explicado isso, vamos para o Anychain, tá? Vamos voltar para lá, que é lá que a mágica acontece de verdade. Então, muito simples. A gente tem um gatilho de chat, né? E a gente tem o nosso agente em si, onde a gente vai passar um pequeno prompt aqui, tá? Explicando para ele o que ele tem que fazer. A gente passa o chat input, ele vai consultar a tool, realizar a query e voltar a resposta para a gente, tá? Basicamente, se a gente fosse construir isso aqui do zero, a gente pegaria um trigger. Cadê? A gente não consegue... Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu excluir isso aqui. E aqui a gente vai selecionar um chat message, tá? Não é segredo, não é novidade mais isso aqui para ninguém, né? Então você pode selecionar, a gente pode conectar no nosso agente, tá? Mas no caso aqui eu vou puxar aqui para baixo. Advanced AI Agent. Cadê? Ele puxou ele para cima, mas não tem problema. Aqui eu vou copiar o prompt, tá? Só para não enrolar bastante, mas eu vou ler ele com vocês para vocês entenderem. Eu vou passar um system message aqui, só explicando que ele é um agente jurídico muito útil e inteligente, tá? Coisa básica. Aqui o prompt principal mesmo, a gente pode definir aqui como define below, tá? Expression, a gente pode abrir essa telinha aqui, copiar o prompt. Você deve conversar com o usuário sobre o processo. Quando o usuário te pedir para consultar um processo, você deve identificar o número fornecido e consultar a tool, que a gente passou o nome para essa tool, recuperar informações sobre o processo em questão. Se o usuário pedir a consulta, mas não fornecer o número, peça para ele realizar, para você poder realizar a busca corretamente. Quando consultar um processo, realize uma análise do conteúdo que a API retornará e faça uma síntese de todo o conteúdo do processo em questão. Utilize um tom amigável, simpático, com um toque de humor, tá? Você pode definir o que você quiser aqui. E a seguir o input do usuário, você passa um JSON chat input aqui, fechou? Que daí o que você digitar lá no módulo anterior do gatilho, ele vai jogar para cá. Beleza. Aqui não tem segredo, não tem mais nada para fazer, tá? Basicamente é só o prompt. Daqui a gente pode puxar o nosso modelo, tá? E aqui a gente pode puxar o OpenAI Chat Model, ou o que você quiser utilizar, tá? Você pode definir a sua conta com as suas credenciais corretas. Aqui eu vou utilizar o 4O. Eu não sei se é essa nova versão do Anychain, mas beleza, aqui ele dá uma lista imensa e a gente não consegue pesquisar, ele fecha, mas tudo bem. Configura aqui o seu modelo que você quer usar, a memória, tá? Window Buffer Memory, é tradicional mesmo, simples de configurar. E a nossa tool, por fim, né? Para vocês verem que é um agente ridiculamente fácil de configurar. HTTP Request Tool. Então, aqui a gente pode passar uma descrição. Eu já escrevi a descrição para essa tool. Vou copiar isso aqui, tá? Beleza. Beleza. É que eu rapidamente vou copiar essa URL, tá? Então, vamos configurar aqui. O método que a gente vai utilizar vai ser um post, fechou? A URL, a gente passa a URL correta, que a gente utilizou agora há pouco, no Postman. Aqui a gente pode send headers, tá? Pode ativar isso aqui. Pode ser nesses campos abaixo. Aqui a gente vai digitar authorization, beleza? Aqui a gente pode colocar using field below. E aqui a gente passa o valor, tá? Deixa eu voltar aqui no Postman. Em headers. Vamos copiar isso aqui. Volta aqui. Passa o valor. Lembrando de copiar esse API key que tem na frente da chave, tá? Send body. Aqui a gente vai utilizar um JSON, tá? Então use JSON below.
E aqui a gente vai utilizar esse mesmo body que a gente utilizou aqui, tá? Com uma única diferença. Aqui em número do processo, a gente vai utilizar o quê? Se vocês verem aqui em cima, se eu não me engano, type. You can use a placeholder for any part of the request to be filled by the model. Então, a gente pode utilizar essa sintaxe aqui entre chaves, onde a gente vai colocar como se fosse um nome de uma variável, tá? Aqui tá placeholder. Então, a gente vai colocar aqui número do processo, tá? Número processo. Eu vou até copiar isso aqui, para não ter erro. E aqui embaixo, a gente vai colocar em placeholder definitions, né? A gente vai setar um placeholder. A gente pode colocar o nome dele, tá? Que é o mesmo que a gente colocou aqui entre esse par de chaves. E a gente vai passar uma descrição para esse placeholder. Eu, novamente, vou copiar essa descrição que eu escrevi aqui já. Então, você passa uma descriçãozinha desse placeholder para a gente entender o que ele tem que preencher ali, tá? Então, é o número do processo que deseja consultar. Que você pode colocar como string mesmo, tá? E fechou. Agora aí para a fase de testes. Muito simples, né? Então, vamos abrir um chat aqui e vamos pegar um processo com um número diferente. Vamos pegar, sei lá, o 7. Primeiramente, vamos dar um olá, né? Para testar a resposta dele. Olá, como posso ajudar hoje? Se precisar de alguma consulta de processo ou tiver dúvidas sobre algum assunto jurídico, estou aqui para ajudar. Então, gostaria que resumisse o seguinte processo. A gente passa o número do processo. Vamos ver se vai dar certo. Aparentemente, deu certo. A API retornou aqui uma resposta. Fechou. Claro, vamos dar uma olhada. Esse processo é um recurso ordinário em habeas corpus, registrado no STJ. Ele é completamente eletrônico porque estamos... né? A ação foi ajuizada em 11 de novembro de 24. Órgão julgador responsável, gabinete do ministro Sebastião Reis Júnior. Beleza, principais movimentações do processo. Distribuição, ocorreu, foi feito por sorteio, conclusão para decisão, logo em seguida o processo foi colocado para decisão no mesmo dia. Expedições de documentos e petições, houve várias, incluindo pareceres de mérito do Ministério Público e outras petições importantes. Beleza. Então ele aqui deu as principais movimentações desse processo, né? O que estava acontecendo. Assuntos envolvidos, tráfico de drogas e condutas afins e liberdade provisória. Então, aqui foi uma respostinha bem simples, né? A gente vai consultar outros processos aqui para testar. E aí está, uma caminhada judicial com muitas emoções e documentos voando por todos os lados, virtualmente, é claro. Se precisar de mais algum detalhe ou tiver outras perguntas, estou aqui. Então, como vocês puderam ver, ele respondeu muito bem, né? Basicamente, ele fez uma síntese desse processo que a API retornou para ele. E vamos testar aqui mais uns 2 processos, tá? Só para a gente não restar nenhuma dúvida nem nada. Vou pegar esse segundo aqui, copiei esse número. Agora, este. Vamos ver. Bateu na tool. A gente consegue verificar os logs. A tool retornou a resposta. Acho que esse aqui talvez um pouco maior do que o outro. Ou não. Distribuições. Foi distribuído em 19 de dezembro de 2024. No mesmo dia foi encaminhado para a decisão. Beleza. Fechou. Este processo supervisionado pela presidência do STJ e sua última atualização foi bem recente, 10 de março de 25. Parece que nosso querido 13º salário está dando o que falar nos tribunais. Se precisar de mais informações e tiver qualquer dúvida, ficarei feliz em ajudar. Beleza. Agora, por último, vamos consultar mais um processo, né? Para a gente ver a resposta que ele vai retornar. Vamos pegar o 5.
Vamos esperar. É bem rápido, né? A resposta dele. Beleza. Este é um agravo de recurso especial. Ele é totalmente eletrônico, ótimo para salvar algumas árvores. Principais movimentações, distribuição, 10 de setembro de 24, remessa e redistribuição. Recebimentos foram registrados em 3 e 23 de setembro de 2024. Conclusão para a decisão. Assuntos envolvidos: violação dos princípios administrativos. Ônus de prova: quem tem o trabalho de provar o quê? Eu não entendo muito de direito, tá? Eu só tô lendo aqui, então quem entende, beleza? Obrigação de fazer, não fazer. Alguém que está sendo mandado para ações ou inação. Dano ao erário e enriquecimento ilícito. Isso mexe no bolso do governo e talvez de outros também. Beleza? O ministro Afrânio Vilela. Este processo está repleto de discussões sobre princípios administrativos, responsabilidade e até algumas questões financeiras complexas. Bacana, né? Então, como vocês puderam ver, ele responde muito bem, tá? Então, se você precisa consultar processo toda hora, ou você já, não sei, viu algum processo, mas não lembra exatamente do que se trata, se você jogar aqui, você vai ter um resumo rápido desse processo. Você pode pedir para ele resumir ainda mais ou dar ainda mais detalhes. Então, tudo isso você pode especificar no seu prompt, tá? Qualquer detalhezinho específico ou alguma maneira de responder ou vamos ver, alguma estrutura de resposta que você quer que o agente utilize, você pode mandar para o agente, tá? No próprio prompt. E ele vai saber como te responder da melhor forma possível para você, tá? Então, se você é da área, se você é advogado, ou seja lá o que for da área de direito, você entende mais sobre o assunto, você pode especificar tudo isso no seu prompt, tá? O jeito que você quer que ele responda, você pode mesclar isso com talvez mais algumas tools. Se você quiser usar alguma base de conhecimento do seu agente utilizar, você também pode configurar esse tipo de fluxo. A gente pode configurar isso no Telegram e deixar o cenário ativo para você ter um agente sempre disponível para você no Telegram, onde você pode consultar os processos qualquer hora do dia pelo seu próprio celular, tá? Então, tem muitos casos de uso, muitos cenários, tá? Que você pode utilizar isso da melhor forma. Isso que é o importante, né? Afinal, esses agentes, esses fluxos servem para melhorar o nosso trabalho, né? Então, beleza. Era isso que eu queria mostrar nesse vídeo. É um fluxo extremamente simples, tá? Qualquer um pode chegar e configurar isso aqui em pouco mais de 5 minutos, sei lá. Então, é isso. Dá uma olhada na documentação. Cria esse fluxo você mesmo, bota em prática, né? Principalmente se você é da área, coloque em prática. Talvez isso te ajude, talvez não. Depende do que você faz no seu trabalho, né? Se você mexe diretamente com isso, pode te ajudar. Se não, existem diversos outros fluxos que a gente pode construir voltado para a área de direito, né? E se vocês gostarem bastante desse tipo de conteúdo, ou se tem alguns advogados aí, ou pessoas da área do direito que gostam dos meus vídeos, deixem um comentário. Eu posso trazer outros fluxos, tá? Relacionados a essa área. Existe uma infinidade de possibilidades, tá? Que a gente pode construir voltado para o direito ou qualquer outra área, tá? Deixem sugestões aí embaixo também, tá? Sua opinião é sempre muito bem-vinda, seu comentário, seu feedback, tá? Isso ajuda demais, dá novas ideias. E é isso. Esse vídeo vai ficando por aqui. Deixe sua curtida se você gostou do vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ative as notificações. Toda semana tem vídeo novo, tá? Eu tô querendo aumentar a frequência dos vídeos para trazer mais assuntos para vocês, né? O canal tá um pouco devagar, mas tem alguns projetos em andamento e futuramente vem coisas boas por aí, tá? Então, era isso que eu tinha para o vídeo de hoje, fechou? Então, a gente se vê na próxima. Um abraço.